Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui ao conteúdo de comércio exterior brasileiro e hoje nós vamos falar sobre os incoterms. São os termos aí de padronização para a interpretação dos acordos estabelecidos nas transações de compra e venda entre exportadores e importadores. Esses importantes termos ajudam a fazer com que os exportadores e importadores falem uma mesma língua, entre aspas dizendo, né? Então vamos lá. Bom, o objetivo então é nós estudarmos a relação em maiores detalhes, principalmente do ponto de vista de transporte, de logística, de saída da mercadoria de um ponto, né? Desde a saída da mercadoria da empresa do exportador até a chegada no ponto final do importador. Nós vamos ver aí aspectos relativos a contratos muito importantes, né, que são aí o cerne, né, a essência quando se envolve os interesses logísticos. Então, o conhecimento desses termos ajudam a compreender melhor esse fluxo, todo o fluxo do comércio exterior, quando ocorre aí uma relação entre exportador e importador. É fato que no mundo existem aspectos legais, culturais, hábitos de compra, né, costumes de compra e venda diferentes, os mais diferentes em vários países afora aí, né? Então tudo isso leva à importância dessa padronização, dessa interpretação desses termos de exportação e importação. Uma questão importante é que os termos de entrega eles contemplam obrigações e responsabilidades. Então, a partir do momento em que uma empresa exportadora, por exemplo, ela tem uma obrigação. A partir do momento que aquela obrigação dela é cessada, entra em cena a responsabilidade do importador. Então nós vamos ver aí que existem obrigações e responsabilidades. Então eu tenho um exportador, por exemplo, um exemplo aí, o exportador ele assume uma obrigação, aquela obrigação vai até um determinado ponto dessa relação, em seguida ele deixa de ter responsabilidade, assume-se responsabilidade o outro agente desta negociação. Né? Quando se fala de obrigações e responsabilidades, tais ações estão relacionadas a preços, né? Conforme mudam-se, né, as obrigações e as responsabilidades, os preços também são alterados. Ou seja, dependendo dos valores negociados, uma compra pode sofrer aí alterações nos serviços inerentes, né, a esses produtos. Um exemplo aqui, né? Em uma compra pela internet, o valor integral de uma compra é alterada conforme o volume financeiro comprado. Ou seja, o que acontece conosco aí no dia a dia, nas nossas experiências de compra aí, pela internet. Se o valor for considerável, né, for um valor maior, com certeza a loja da qual nós estamos comprando, ela provavelmente irá livrar, o comprador irá nos livrar desse frete. Então, numa relação de exportação, isso pode vir a acontecer. Quando o volume for consideravelmente, né, for satisfatório,
provavelmente o exportador livrará aí, né, abrirá a mão de vários custos, de várias despesas nesse processo de exportação e de venda desse produto, né, da mercadoria. Então nós temos aí que a Câmara do Comércio Internacional tem uma grande regra, uma regra importantíssima para o comércio internacional, que são esse conjunto de regras são os Incoterms, né, International Commercial Terms, termos internacionais de comércio. E esses Incoterms constituem regulamentações que determinam aspectos e detalhes do comércio internacional de produtos. Então nós temos aqui que os Incoterms são utilizados nos contratos de comércio internacional para importação e exportação, para a determinação das obrigações e responsabilidades no transporte e demais serviços logísticos do comprador e do vendedor. Então, dentro de um processo de exportação, né, nós temos aí atividades de transporte, nós temos serviços de transporte, nós temos cobrança de não só do transporte do frete, mas também de seguros. Nós temos atividades aduaneiras para desembaraço lá na alfândega e tudo mais, para que a mercadoria possa ser exportada. Então tem toda uma parte burocrática, de documentação e tudo mais para ser desenvolvida aí, nesse processo de exportação. E os Incoterms enquadram-se no âmbito dos costumes e práticas lex mercatoria, que regulam o comércio internacional e são reconhecidos por quase todas as administrações aduaneiras do mundo. Então, basicamente essas normas aí com relação às mercadorias, ao processo de exportação e importação, essas normas são reconhecidas por todas as estruturas em todo o mundo, né? Então nós temos aqui, de um lado, colocar aqui para vocês, nós temos de um lado o lado da exportação, de outro, né, o lado da importação, do importador. De um lado o embarque, de outro onde vai haver o desembarque, origem e destino. Então basicamente é assim que acontece. Nós temos aí no meio disso tudo as obrigações e responsabilidades que são assumidas conforme os acordos por parte aí desses exportadores e importadores. Então, começando aqui, eu vou explicar para vocês como funciona esse processo, sem antes estar falando de responsabilidades e obrigações. Depois nós entraremos nesse mérito. Mas a primeira coisa que a gente pode comentar, que nós temos o local de produção. Nesse local de produção já são gerados custos. Nós temos custos de produção, custos de armazenamento, os mais diversos custos operacionais, né? Então aqui já temos custos aqui para a mercadoria já estar disponível nesse local aqui do exportador, já são envolvidos custos, né? Em seguida, essa mercadoria ela é levada até um porto, né? Então há um transporte interno, aqui pode incidir também seguros internos, transportes, um frete interno com seguros internos, né? E é importante mensurar aqui que 90% do transporte internacional é feito por modal aquaviário, ou seja, pode ser marítimo, fluvial, lacustre, 90% então do comércio exterior envolve aí o
modal aquaviário, né? A maioria, né, desse transporte. E para que essa mercadoria seja levada até o local de embarque, no ponto, tem-se o frete interno e o seguro interno, conforme eu falei para vocês, complementando aqui, tá bom? Nós vamos então ver aí qual é a próxima. Aí nós temos o que? As formalidades aduaneiras de exportação. Esse é o próximo ponto que nós vamos ver agora, que diz respeito ao desembaraço aí aduaneiro, né? Vai passar pela alfândega, serão gerados aí custos, serão gerados documentos, custos com documentos, registros no Syscomics, né, que é o sistema do comércio exterior aí brasileiro. Várias atividades aqui geram determinados custos, inclusive com o despachante aduaneiro. Enfim, é um conjunto aí de atividades aduaneiras. Continuando aqui, a próxima etapa diz respeito às ações, às atividades, né, e às despesas com embarque. A mercadoria é liberada para o embarque, assim que passou pelo processo aduaneiro, que nós vimos, toda aquela formalidade. A mercadoria é liberada para o embarque e o embarque efetivamente acontece, ocorre, né? E isso constitui também um conjunto de despesas específicas que pode ter ou não incididas despesas ou a questão do pagamento, despesas com frete ou com seguros. Isso vai depender do acordo estabelecido entre exportador e importador, né? Continuando aqui, nós temos também a mercadoria foi embarcada e chegou o momento aí de realizar o que? O transporte em si. Tendo sido feito então esse embarque, a mercadoria sai de navio e aqui sim vão ocorrer os custos de frete e seguros internacionais. É importante dizer aqui que dependendo da situação, do momento da situação, pode acontecer do frete ser tão alto quanto o valor da mercadoria. Às vezes acontece do frete se igualar aí ao preço das mercadorias, da carga. Mas isso vai acontecer em situações aí de por exemplo, escassez de transporte, aí, de alternativas de transportes por falta de navios, por exemplo, né? E aí chegamos então à questão das despesas de desembarque. Então virão do outro lado, as despesas também de desembarque, independentemente do frete. Isso envolve também um trabalho de desembarque, o que gera, obviamente, custos, né, para cumprir com esse tipo de compromisso, né? E continuando, feito o desembarque, nós temos depois aí o despacho, né, aduaneiro, as formalidades aduaneiras de importação. E aqui entram custos maiores. Por quê? Porque a gente sabe, conforme já falado, já comentado aqui na disciplina, que é na importação que incidem os impostos, né, pela entrada de produtos no país, em qualquer país que seja. Então, temos aí também, adicionalmente, aí, temos os custos de importação, os tributos de importação, além da declaração de importação, é claro.
Bom, e aí, finalmente, no final da outra ponta aí, nós temos, poderemos ter aí, temos o frete, poderemos ter também os seguros internos, frete interno e seguro interno. Então, depois que a mercadoria foi desembarcada, né, ela foi desembarcada, desembaraçada, cumpridas todas as formalidades aduaneiras, vem então a necessidade do frete e dos seguros aí internos, né? Então, nós vimos aí, fazendo aqui uma recapitulação, nós vimos todo esse fluxo, né, do trabalho de do trabalho de exportação e importação, bem os custos inerentes a ele, as responsabilidades e obrigações inerentes também a todo esse processo. Temos aqui então os custos iniciais, desde que a mercadoria é produzida, é armazenada, passando pelos custos de transporte, frete e seguros internos. Vimos então a necessidade, né, de cumprimento das formalidades aduaneiras. Após cumpridas aí essas formalidades, a mercadoria ela é embarcada, colocada no navio, o transporte é realizado. Na outra ponta nós temos então o desembarque dessa mercadoria, que pode ser colocada aí no armazém do próprio porto, e nesse momento também são anteriormente aí, né, a esse armazenamento são realizadas as formalidades aduaneiras na ponta da importação. E tendo sido cumprido esse processo, teremos a necessidade da contratação do frete e dos seguros internos para que essa mercadoria, essa carga chegue até no ponto do importador. Contudo, tudo isso que nós falamos até agora aqui, desse fluxo, desse processo, nós não tratamos dos incoterms, não tratamos das obrigações e responsabilidades que são previstas aí para o exportador e importador através destes termos do Incoterms, tá? Então vamos lá. Nós vamos tratar o primeiro deles aqui, que é o ex-works, tá? Essa primeira modalidade, nós veremos aí várias modalidades envolvidas na exportação e na importação. O primeiro deles é o ex-works. O que significa? Significa que a mercadoria ter saído do local de produção ou entregue no próprio local de produção. Então, o exportador ele deixará a mercadoria, né, para o comprador, para o importador, no próprio no local da produção, vai entregar ali para ele. E qual é a obrigação desse exportador? É como se ele falasse assim para o importador: olha, importador, eu estou entregando a mercadoria no meu local de produção ao preço X aqui na minha fábrica e você tem que retirar. Então o importador já saberá que é a obrigação, né, do exportador colocar a mercadoria no local de produção, e a responsabilidade desse exportador ela cessa, ela se encerra no momento em que o importador retira essa mercadoria. Então, olha bem, conforme falamos, temos obrigações e responsabilidades. E todos esses custos aí, e todos os riscos também, serão por conta do importador, basicamente. Então, essa é uma modalidade muito favorável, muito cômoda para o exportador,
porque ele deixa a mercadoria e a partir daquele ponto ali o importador assume todos os riscos e todos os custos. É um exemplo aí da retirada, a gente pode comparar com a retirada de uma mercadoria na loja. Eu compro aí pela internet um computador, por exemplo, e aí eu resolvo fazer a retirada na própria loja por conta e risco meu, né? Nós temos agora a outra modalidade e a segunda, que é a FAS, né? Que é a Free Alongside Ship. Essa modalidade, basicamente, ela dispõe que a mercadoria ela é vendida e é obrigação do quê? Do exportador entregar essa mercadoria livre e desembaraçada. Todas as obrigações e custos relativos ao desembaraço aduaneiro, aquelas formalidades aduaneiras, devem ser realizadas aí pelo exportador. E a responsabilidade desse exportador cessa-se neste ponto. A partir do momento que ele cumpriu esse processo aduaneiro, ele já passa a responsabilidade para o importador. O que acontecer aí com a mercadoria a partir daqui não é mais responsabilidade do exportador. Qualquer problema durante o embarque e o transporte já não é problema do exportador. Nós vamos ver agora a terceira modalidade, que é a modalidade FOB, Free On Board, né? Essa importante modalidade também é uma das mais utilizadas do comércio exterior e ela dispõe de quê? Que a obrigação do exportador é entregar a entrega da mercadoria no navio. Então, olha bem, entregar a mercadoria, embarcar essa mercadoria no navio em perfeitas condições, livres, desembaraçadas, ou seja, tendo cumprido toda a formalidade aduaneira, toda aquela parte de documentação, né, aprovação e tudo mais, e cumprindo tudo isso aí sendo cumprido, que é, conforme eu falei, incluindo aí até a parte de registros, né, no Syscomex, que é o sistema do comércio exterior. E a gente vê então que a responsabilidade do exportador acaba nesse momento aí do embarque, né? Temos aqui também a nossa quarta modalidade dos Incoterms, que é o CFR, Cost and Freight. Ou seja, essa modalidade aí, ela diz o seguinte: o exportador tem a obrigação de entregar a mercadoria no destino, ou seja, no porto aí, né, de desembarque, com o frete pago, mas a responsabilidade sobre essa mercadoria ela vai cessar quando ela estiver embarcada. Ou seja, o exportador paga o frete, mas ele o seguro dessa mercadoria é por conta do importador. Então, o importador, se ele quiser se prevenir, precaver de qualquer tipo de acidente, avaria, né? Qualquer estrago na mercadoria, qualquer coisa assim, ele vai ter que bancar vai ter que bancar aí o seguro, né? Então vamos seguir aqui. Temos agora a modalidade CIF, que é Cost, Insurance and Freight. Essa modalidade, ela diz respeito aí ela acaba sendo complementar
ela é complementar à CFR. Por quê? Vamos entender direitinho aqui. Ela é muito utilizada no transporte internacional e é uma obrigação do exportador entregar a mercadoria no porto de origem com o frete e o seguro pagos. Então ele entrega lá no porto de origem, lá no embarque, lá no início, com o frete e os seguros pagos até o destino. Mas a responsabilidade dele cessa quando a mercadoria é embarcada. Então ele paga o frete, ele paga o seguro, mas ele não tem mais ali responsabilidade a partir desse ponto do embarque, né? Tanto que o seguro é feito em nome do importador, ok? Então olha bem, ele paga o frete, paga o seguro, mas ele não tem mais responsabilidade a partir do momento em que o produto é embarcado. E o importador assume também os custos ele assume também o seguro, né, por parte do importador. Nós temos aqui agora mais uma modalidade, que é a DAP, é a Delivery at Place. Essa modalidade, a diferença dela para outra modalidade CIF, é que nela, né, nessa DAP, a responsabilidade do exportador só se encerra no destino. Lembrando que no CIF a responsabilidade do exportador encerra no embarque. Então, a DAP não se aplica apenas ao transporte marítimo, e sim nos transportes aéreos e terrestres. Isso é interessante também. Que nós temos aqui uma coisa para mostrar para vocês, que essas 4 modalidades aqui do meio, ó, a FAS, FOB, CFR e CIF, são modalidades que se aplicam no transporte aquaviário, no transporte marítimo, né? Nós vamos ver aqui agora também que nós temos a modalidade DAT, que é Delivery at Terminal. Em que dispõe essa modalidade? A obrigação do exportador é entregar a carga em um terminal designado, né? E a responsabilidade dele cessa quando a mercadoria é entregue. Então, a mercadoria foi entregue, né, naquele terminal, então a responsabilidade cessa. Aqui o desembaraço aduaneiro ainda não foi feito, então não é cumprido isso.